Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos conceitos mais importantes da teologia cristã, que é a doutrina de Deus. Vamos entender como essa única ideia serve de base, de alicerce mesmo, para todo um sistema de crenças. Então, vamos começar. Sabe, toda jornada para entender o mundo, de certa forma, começa com uma pergunta. E talvez a mais universal de todas seja essa. Afinal, onde é que a gente encontra respostas para as grandes questões da vida? Essa busca por um significado é algo que, no fundo, conecta todo mundo. E é justamente essa busca que nos leva a explorar diferentes sistemas de pensamento. A teologia, que é o nosso foco hoje, não é só um estudo acadêmico, não. Ela se propõe a ser um caminho, um método estruturado para encontrar essas respostas e dar algum sentido ao que muitas vezes parece não ter. A premissa aqui é bem interessante. A ideia é que quando alguém para e pensa de verdade sobre si mesmo, sobre o universo, certas perguntas simplesmente aparecem. É quase como se elas fossem inevitáveis, sabe? Como se elas estivessem programadas na gente. E que perguntas são essas? Bom, o material que estamos analisando resume tudo em alguns pontos centrais. Quem é Deus? Como ele é? Qual é a relação dele com o universo? E, por fim, uma que nos toca diretamente. Qual a origem, o propósito e o destino da humanidade? São realmente as questões fundamentais. Agora, para responder essas perguntas de um jeito organizado, coerente, não basta ter um monte de opiniões soltas. É preciso uma disciplina específica para isso. Vamos ver como ela é definida. E o nome disso é teologia sistemática. Basicamente, é o estudo da doutrina cristã de uma forma que busca criar uma compreensão lógica e organizada das crenças. Em vez de ter ideias espalhadas, a teologia sistemática tende a construir um sistema, onde uma coisa se conecta com a outra. E dentro dessa disciplina enorme, qual seria o ponto de partida? O primeiro degrau, o mais importante de todos, é justamente a doutrina de Deus. Tudo, absolutamente tudo, começa por aqui. E isso nos leva a um argumento central do texto. Para entender qualquer coisa direito, dentro dessa estrutura, é preciso começar com o Deus. Ele não é apenas o primeiro tópico da lista, é o ponto de partida absoluto. Para reforçar essa ideia, o texto vai buscar fundamento na Bíblia, claro. A primeira citação vem de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Isso já estabelece que o conhecimento de verdade nasce do reconhecimento de Deus. E logo em seguida vem uma citação ainda mais forte, lá do livro de Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa frase reforça a posição de Deus como o início e o fim de absolutamente tudo o que existe. Mas o que essa metáfora de alfa e ômega quer dizer na prática? Bom, alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. A ideia por trás disso é muito poderosa. Assim como não existe nada antes da primeira letra, nem depois da última, nada existe fora do escopo de Deus. Ele contém toda a realidade. Certo. Mas qual é a visão específica de Deus que o texto apresenta? Ela é definida como teísmo escritural. Vamos ver em mais detalhes o que isso significa. O teísmo escritural define Deus através de uma série de atributos bem impressionantes. Ele é autoexistente, ou seja, não depende de nada para existir, e se revela por si mesmo. Ele é infinito, eterno e imutável. Conceitos que até desafiam a nossa cabeça, né? E claro, perfeito em conhecimento, o onisciente, presente em todo lugar, o onipresente e com todo o poder, o onipotente. Juntando tudo isso, temos o retrato de um ser absoluto. E aqui temos dois conceitos que, à primeira vista, parecem opostos, mas são fundamentais: a transcendência e a imanência. Deus é transcendente, ou seja, ele existe completamente separado e acima da criação, mas ao mesmo tempo ele é imanente, quer dizer, está presente e atuando dentro do universo. Essa ideia de um ser que está fora de tudo e, ao mesmo tempo, em tudo. E essa presença ativa se manifesta em papéis bem específicos. Olhando direto aqui na nossa fonte, a gente vê que, além desses atributos, o texto descreve papéis fundamentais de Deus. Ele é o Criador, o sustentador de tudo que existe, o Rei, o legislador e também o Juiz. Cada um desses papéis vai ter consequências enormes para as outras doutrinas. Agora vamos para a parte final para amarrar tudo isso e entender por que essa doutrina é vista como a base de todo o edifício teológico. Então, o ponto crucial é este. A doutrina de Deus forma a base e o plano de fundo para todas as outras doutrinas bíblicas. Sem ela, de acordo com o texto, as outras simplesmente perdem o sentido ou ficam incompreensíveis.
A construção dessa crença funciona como um passo a passo, quase como um prédio. A doutrina de Deus é o alicerce. A partir dela vem a doutrina do pecado, depois a de Cristo, a da salvação, a da Igreja e, por último, a do fim dos tempos. Uma depende da outra, numa sequência lógica, tudo interligado. Ou seja, são pelo menos 6 grandes áreas da teologia que dependem totalmente dessa primeira. Isso mostra o peso que essa doutrina inicial tem, o jeito que se entende quem é Deus, molda a compreensão de todo o resto. E por que isso importa no fim das contas? O argumento do texto é que uma visão errada de Deus leva inevitavelmente a visões erradas sobre salvação, sobre o futuro e sobre o próprio propósito da vida. É aquela história, se a fundação não estiver boa, toda a estrutura fica comprometida. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Como é que um único ponto de partida pode definir toda uma visão de mundo? A análise de hoje mostra que, para a teologia sistemática, a resposta à pergunta "Quem é Deus?" não é só mais uma pergunta, mas é a chave que abre todas as outras portas.